Oi, oi, gente! Então, hoje nós vamos conversar sobre este livro incrível que é o Desafiando as Estrelas, da Claudia Gray. Então, esse livro saiu pela Fantástica Rocco. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o outro livro que eu li, não era da seguinte, que foi o Estrelas Perdidas, que foi outro livro que eu li dessa mesma autora, que é da linha do Star Wars. Ela escreve uma história dentro do universo do Guerra nas Estrelas. E aqui a gente vem com mais um livro interplanetário, né? Um livro que se passa no espaço. O que acontece aqui nesse livro? A gente tem essa menina, que ela mora num lugar chamado a Gênesis, que é um planeta que foi colonizado fora da Terra. E a Terra, né, foi um acúmulo assim, de recursos, então a Terra começou a morrer e as pessoas começaram a procurar lugares fora da Terra para as pessoas sobreviverem, né? Para a sociedade se manter. E aí encontraram esse planeta, que é essa Gênesis, que ele é atravessado, ele chega lá através de um buraco de verme, né, um buraco de minhoca, uma singularidade, como algumas pessoas chamam, e esse lugar começou a ser povoado, só que depois de um tempo essas pessoas que estavam colonizando, que colonizaram esse lugar, começaram a lutar por liberdade. Eles queriam ter independência, né? Eles queriam ser desvinculados da Terra. E isso começou a uma guerra. A Noemi, que é a personagem aqui, ela é uma piloto que pilota para Gênesis, que é esse planeta que está lutando por independência. E o personagem, que é o Abel, ele é um ciborgue? Como é que eu posso chamar? Ele é um tipo de robô que trabalha para a Terra, para a pessoa que criou esses tipos de robôs na Terra. E ele está perdido no espaço. A nave que ele estava entrou em colapso, então as pessoas que estavam na nave saíram e ele ficou para poder conseguir com que essas pessoas saíssem. Ele meio que se sacrificou, meio que sacrificaram ele, na verdade, porque ele era um robô. E aí a Noemi acaba chegando, acontece uma situação e a Noemi acaba pousando nessa nave onde onde o Abel está trancado há mais de 30 anos. Então fica essa coisa meio, nós brigamos, entendeu? Porque nós somos de lados opostos, mas nós precisamos um do outro aqui para a gente poder fazer uma certa coisa funcionar. Então o livro se passa muito por causa desses dois personagens, tentando um objetivo meio que em comum. Nem comum não, tem mais a ver com a Noemi, mas como o Abel tem que se reportar, ele tem que obedecer ao único humano dentro da nave, ao humano que tem o maior grau de importância dentro da nave, como no caso da nave deles, o maior grau de importância é dela, porque ela é a única humana na nave, então ele tem que se reportar a ela e obedecer a ela. Então, gente, eu acho que uma das melhores coisas aqui nessa história, com certeza, são os personagens. A Noemi é o tipo de piloto guerreira suicida, sabe? Que se mete em cada furada em prol do que ela acha que é certo. Ela é muito de defender as pessoas que ela ama. Ela se inscreveu para ser piloto para poder salvar a meia-irmã, né? E a família com que ela foi criada na Gênesis. E ela tem problemas sérios de sentir, né? Ela sempre diz que ela tem problemas de se envolver nas situações de... Ela acha que ela não sente, que tudo que toca ela que acaba prejudicando, tudo que toca ela acaba se prejudicando, enfim, ela acha que ela é uma ameaça até para ela mesma, entendeu? Então é o tipo de pessoa que é meio que suicida, porque ela acha que não vai fazer diferença nenhuma, ela tá viva, ela tá morta para as pessoas que estão ali ao redor dela, e ela não vê isso como pena, sabe? Ela vê isso como uma constatação, e eu achei isso genial, que ela se entenda dessa forma, claro que não é nem sempre verdade, mas que ela se entenda dessa forma, que ela se coloque dessa forma e que ela não tenha um pingo de pena dela mesma por causa disso. Já o Abel, ele é um robô não robô. Vocês têm que ler esse livro para poder entender o que exatamente o Abel é. O Abel foi um experimento. Existem várias categorias de robôs dentro dessa sociedade criado, né, na Terra, e robôs que servem para combate, robôs que servem para desejos sexuais, robôs que servem mais para fazer comida, enfim, existe robô para tudo que se é necessário. E o Abel foi uma categoria extra, foi um robô criado pela pessoa que criou esses outros robôs, só que ele é único, ele é um único robô que ele faz coisas que os outros robôs não fazem, ele consegue fazer tudo que os outros robôs fazem e mais algumas coisas extras, então ele tem uma percepção muito mais humana das coisas do que um robô, né, que segue aqueles padrões certos de atividades. O Abel é diferente.
E aí, tirando essa coisa dos dois personagens serem incríveis separados e eles funcionarem maravilhosamente bem juntos, e você vê que há um aumento, assim, no sentir, entendeu? Em relação a eles dois. Eu não tô falando só numa questão romântica, eu tô falando de uma questão como todo, como amizade, como companheirismo, de eles estarem ali juntos, de eles estarem lutando por uma causa em comum, de como as coisas começam lentas e são muito gradativas, muito lentas, até que as coisas comecem, até que eles consigam perceber que eles precisam de fato um do outro, entendeu? Por uma questão sentimental, por uma questão funcional. Então são dois personagens incríveis. A jornada do herói desses dois personagens é fantástica. Eles começam o livro de um jeito, eles terminam o livro de outro. Eles realmente têm uma jornada do herói. É um livro que tem uma jornada de herói muito nítida, sabe? Não é aquele livro que você quebra a cabeça para entender o que foi que fez parte da jornada do herói e o que foi que não fez. É um livro que tem uma jornada nítida. Então não é um livro que você fica paradão com toda aquela coisa do pensar, né, do ser um robô, do que a gente está fazendo aqui. Não é. É um livro cheio de cenas de ação. É um livro que eu vejo facilmente ser transformado em filme. E é um sentimento que eu tive com Estrelas Perdidas, que foi o outro livro da autora, que na época que eu li, eu lembro que ele figurou entre os meus 10 mais do ano, porque é um livro porreta de bom, justamente porque ele é tão definido como esse aqui, com personagens bem definidos, com jornada do herói bem definido, com momentos de ação no lugar certo, com momentos de pausa, de reflexão no lugar certo. Esse livro tem estrutura muito semelhante a Estrelas Perdidas. Do mesmo jeito que Estrelas Perdidas foi um livro que funcionou maravilhosamente para mim, o Desafiando as Estrelas também foi. O questionamento que a autora faz aqui do que é humano e do que não é humano me fez me lembrar muito dos livros do Asimov, os livros do Philip K. Dick, né, que colocam os personagens, principalmente o Asimov, nessa coisa do questionar, né, o que é humano, o que é que não é humano, até onde o robô pode ser considerado humano ou não humano, o que é que diferencia uma coisa da outra. E eu achei muito importante isso nos livros do Asimov, como eu li, e muito importante aqui. Aqui é de um jeito muito mais leve, então os livros do Asimov, apesar de que você pode ler com qualquer idade, eu acho que ele bate muito mais para os adultos. Esse livro ele consegue conversar com esse mesmo tema com as pessoas mais novas, né, com os adolescentes, o que não quer dizer que ele não funcione para os adultos, porque ele funcionou como uma luva para mim em relação a esses questionamentos. Então você passa todo o tempo se perguntando o que é que o Abel é, né, se o fato dele não parecer ter alma quer dizer de fato que ele não tem alma. Enfim, existem questionamentos interessantíssimos nesse livro acerca disso, né? Sobre o que é ser humano, sobre o que não é ser humano, o que é ser humano, o que significa, como a gente caracteriza o humano. O romance, como eu disse a vocês, né, existe um romance aqui nessa história, e um romance muito bem delineado, como eu disse a vocês, é um relacionamento que cresce com o passar do tempo e cresce de maneira visível. As necessidades que um tem pelo outro, essa coisa da proteção que um tem pelo outro acaba fazendo com que crie esse vínculo, esse laço. Pode ser rápido numa questão de cronologia de tempo do que eles passam aqui, sei lá, tipo, eles passam 10 dias juntos, mas é incrível como poucos dias pode fazer com que duas pessoas se liguem de uma forma tão forte, principalmente se tratando dessas duas pessoas, que no caso a Naomi é uma pessoa que sempre foi muito sozinha, então ela tinha muito essa necessidade de atenção, e o Abel, que além de ser um robô, ele passou muito tempo largado num espaço sozinho também. Então são duas pessoas solitárias que se encontram ali, né, que se conversam nessa solidão. E aí, como eu comentei com vocês também, é um livro que consegue dosar a ação com o sentimento. Por exemplo, o Fúria Vermelha é o melhor livro para mim de ficção científica dentro dessa linha, né, no espaço. Apesar de amar os livros de Guerra nas Estrelas, não se aproxima ali do que Fúria Vermelha significou para mim. Vocês sabem que abaixo de Senhor dos Anéis a gente tem ali Fúria Vermelha na minha vida. E só que o Fúria Vermelha ele vai trabalhar muito a política e a ação dos acontecimentos. Você vê a parte sentimental, você não vê, mas você sente, né? Porque o autor constrói de um jeito que faz com que você sinta, mesmo que você não veja isso refletido no livro. Quando se trata do Desafiando as Estrelas, você tem um equilíbrio entre essas duas coisas. Você consegue ver as cenas de ação não tão fortes e sanguinárias como em Fúria Vermelha, mas você consegue ver o sentimento também. Então você consegue ter uma dosagem fantástica aí dessas duas coisas. É um livro que funciona bem para homens por causa da ação, né? Os caras sempre preferem mais os livros com ação, como Fúria, mas funciona muito bem para mulheres, porque existe essa questão sentimental muito forte, essas reflexões sobre vida, sobre precisar, sobre pertencer, sobre ser, muito fortes também. Aqui nesse livro a gente tem os planetas, eles conversam, assim, existem, acho que são 5 ou 6 planetas,
e eles conversam entre si através de buracos de minhoca, né? Você passa de um planeta para o outro através desse buraco, é como se fosse um círculo, e você passa de um para o outro através desse buraco. Então, para chegar em um, você tem que passar por outros. E existem, às vezes, problemas entre um buraco, em determinados buracos, para você chegar de um planeta a outro. Gente, é muito bem construído essa linha desses planetas, essa explicação que a autora faz sobre as dificuldades de você atravessar um buraco ali, um buraco aqui, para chegar de um planeta em outro. O planeta Gênesis é o melhor em termos de colonização, tá? E tentem entender por que essa guerra funciona. Essa guerra acontece porque o planeta Gênesis é o melhor planeta para colonização, para que as pessoas da Terra comecem a evacuar o resto que sobrou das pessoas comecem a evacuar, porque o planeta já não está mais dando gás para ninguém. Só que o planeta Gênesis não quer receber mais pessoas da Terra porque eles estão nesse conflito. E aí a gente tem um outro planeta que é tipo um resort para ricos, que ele é mais formato por água do que por terra, então não dava muito para colonizar. Tem outro que a superfície dele é totalmente inabitável, então a galera vive no subsolo. E tem outro que é um planeta bem árido que eles usam para construir as armas. Então assim, conversam muito, tá entendendo? Os planetas, a ideia dos planetas, o que a autora fez para construir esses planetas e como eles se comunicam e como esses 5 planetas vão funcionar nos personagens. Você acha que a gente vai conhecer só um planeta ou 2 no máximo, de repente a gente conhece todos os planetas porque eles fazem essa trajetória fantástica do herói. A Claudia Gray é uma autora que eu vejo pouquíssimas pessoas falando. Não sei por quê, porque ela é mestre no que ela faz. Eu não li, eu acho que ela tem uma outra série que é de ficção científica, mas eu acho que é com viagem no tempo, ou viagem tempo e espaço, eu não sei bem. Mas em termos de ficção científica, de livros interplanetários, os livros da Claudia Gray são alguns dos melhores. Eu acho que depois dos livros do Fúria Vermelha, os melhores que eu li. E eu li Estrelas Perdidas, eu li Desafiando as Estrelas, e os 2 entraram nas minhas listas demais do ano. Quer dizer, a gente está em fevereiro, mas eu já tenho um dos melhores livros que eu li no ano, que foi esse livro aqui, do mesmo jeito que Estrelas Perdidas, quando eu li, foi um dos melhores do ano também, porque ela é incrível escrevendo ficção científica, justamente porque ela sabe dosar ação com sentimento. É uma trilogia, tá? Pelo que eu achei no Goodreads, esse aqui é uma trilogia. Eu espero de coração que a Rocco traga os outros livros. Já mandei até vários stories para eles, já mandei até mensagens de direct, e-mail, dizendo que, pelo amor de Deus, tragam. Estão sendo um livro pouquíssimo comentado. Saiu, eu acho que em uma caixinha desses clubes literários que tem, eu acho que é do Turista, as pessoas receberam esse livro. Gente, leiam, resenhem, falem deles, conversem sobre ele com os amigos, porque se a gente não falar sobre esses livros, as editoras não trazem as continuações. E, gente, isso aqui merece ser lido, merece muito ser lido. Leiam, pelo amor de Deus, leiam, porque isso aqui é incrível. Mensagem dada, mensagem recebida. Gostam de ficção científica? Procure agora algum livrinho da Claudia Gray para ler. Estrelas Perdidas, O Desafiando as Estrelas, e ela tem uma outra trilogia que eu acho que sai pela HarperCollins. Eu vou deixar aqui as capas, se for isso mesmo, que dizem que é incrível, mas que eu não cheguei a ler ainda, porque meu negócio é Claudia Gray escrevendo sobre espaço. É isso aí, beijo, até a próxima.